Meteoro foi visto na parte da região de Canton nas primeiras horas da manhã da última quinta-feira. Segundo estimativas, ele media 1,5 metros de diâmetro e pesava 5,5 toneladas. Uma bola de fogo incrivelmente brilhante foi vista cruzando os céus de Tóquio na última quinta-feira, dia 2/6 de 2020. Antes de explodir na atmosfera com a força equivalente a 150 toneladas de TNT, observadores relatam uma bola de fogo brilhante que iluminou o céu com uma luz roxo esverdeada, seguido por um estrondo que provavelmente foi um estampido sônico gerado quando um objeto quebra a barreira do som. O evento aconteceu às 2h32 da madrugada, no horário local, 14h32 do dia 1 de julho no horário de Brasília, e foi visível na maior parte da região de Kanto, que além da capital incluiu as prefeituras de Gannan, Tochigi, Ibariki, Saitama, Chiba e Kanagawa. Segundo o International Meteor Organization, IMO, o objeto era um meteoro com cerca de 1,5 metros de diâmetro, que entrou na atmosfera a 15 km por segundo, 54 mil km por hora, e pesava 5,5 toneladas. A explosão foi forte o bastante para ser registrada por estações de monitoramento de infração, criadas para detectar testes nucleares a mais de 2.000 km de distância. Como o meteoro explodiu em uma grande altitude, não há registro de danos. Apesar de brilhante, a rocha que causou o fenômeno pode ser considerada pequena. Para comparação, o meteorito de Chelyabinsk, que causou destruição na Rússia em 2013, era de 10 a 20 vezes maior. Família, antes da gente continuar com o assunto, um recadinho aqui, e nós começamos a postar de novo, nós aqui, o Davi e o seu filho Davi Júnior, a gente tá juntos aqui, postando vídeos no nosso canal 1, com aqueles documentários que vocês curtem, aqueles documentários que vocês gostam, tá certo? Já que aqui, por causa dos temas que a gente fala, não compensa colocar aqui, porque o vídeo tem muita chance de ser bloqueado, a gente tá postando esse tipo de conteúdo com grandes histórias, como por exemplo, a do McDonald's, a do Burger King, a gente contando assim de uma forma que outras pessoas não contaram, abordando pontos que outras pessoas têm medo de falar, e agora a gente tá abordando a incrível história da Honda, né? Eu não sei se esse vídeo já foi pro ar, mas logo vai, então vale muito a pena você assistir, tá certo, meu caro irmão? Lá no nosso canal 1, já aproveita e ativa as notificações, se inscreve, para dessa forma a gente continuar com o conteúdo lá também, com aqueles documentários que vocês tanto gostavam aqui. Salve família, encanando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu quero agradecer aqui ao nosso irmão Vinícius Passos Oliveira, que foi que me mandou mais essa dica sensacional. O Vinícius aí é peso pesado em dicas tops, então mais uma vez ele está sendo selecionado. Tô até pensando, meus caros irmãos, em criar uma premiação aqui, um tipo de selo Pikachu como a gente tinha antigamente, né, para as pessoas que mandam muitas dicas aí e as dicas forem escolhidas. Então, tô pensando aí em fazer isso, tá certo? É porque com essa pandemia, família, tá tudo muito difícil da gente elaborar qualquer coisa, né? Eu pensei em fazer uns chaveiros, uns adesivos, esse tipo de coisa, mas eu gosto das minhas coisas bem feitinhas, então eu quero ir olhar, né, vários profissionais que oferecem esse trabalho, ver qual fica mais bonitinho pra gente fazer aqui, não ficar uma coisa só por fazer. Agora, falando da matéria, família, é realmente impressionante. Eu acho que não há mais como negar, por mais ateu que a pessoa seja, por mais materialista que a pessoa seja, não dá pra negar que algo muito estranho, algo que a gente nunca viu, pelo menos não desde que a gente abriu os olhos, que a gente se entende como gente, não a nossa geração, nunca viu algo desse tipo. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A Bíblia fala que quando tivesse no final dos tempos, não é, nós viríamos sinais e maravilhas no céu. E eu pergunto a vocês, será que esse meteorito aí, pode ser considerado uma maravilha no céu? Já fica a pergunta, porque está acontecendo muita coisa, muita coisa. Eu não vou ficar aqui repetindo o tempo todo, mas vocês sabem o que está acontecendo no mundo, uma coisa após a outra. Eu vou mostrar para vocês que pouco a mídia falou, e quando fala é sempre tentando tapear, é o que você vai ver inclusive agora nessa matéria, mas você vai ver que no dia 31 de janeiro, os Corvos, que para muitas pessoas, a gente vai falar um pouquinho aqui da lenda deles, mas quem assistiu o filme, por exemplo, de O Corvo, né? Aquele filme muito bom com o que é com Brandon Lee, né? O filho de Bruce Lee. Aquele filme é sensacional, entrou para a história sem dúvida nenhuma. Quem assistiu o filme sabe que os Corvos são considerados em muitas culturas, não é, como os mensageiros da morte. E exatamente em 31 de janeiro, esses Corvos parece que vieram nos dar um sinal. Eu quero ver essa matéria com vocês. Deixa eu achar aqui, família, que eu tô todo enrolado. Meus caros irmãos, deixa eu achar aqui, que é muito troço no meu computador. É muita matéria, família, acaba...
Mas eu acho que eu achei aqui. Pronto, ó, vamos ver juntos aqui, ó. Deixa eu botar ela no ponto. Eu não tenho ninguém para fazer isso por nós, e aqui é nós e nós mesmos. Se você reproduzir este vídeo em preto e branco, vai pensar que está vendo uma cena do filme Os Pássaros de Hitchcock. Entretanto, trata-se do estacionamento de um shopping em Houston. Milhares de corvos se reuniram no espaço na quarta-feira à noite. Segundo especialistas, os pássaros gostam de locais como esses porque podem comer os restos de comida além de pousar nos postes altos. E sim, os corvos podem atacar pessoas, mas somente quando as percebem como uma ameaça aos seus filhotes. Olha só, família, que interessante, né? Parece realmente que eles vinham trazendo essa mensagem. O que eu mais me irrito com esse tipo de matéria da mídia podre é que eles falam, não, eles gostam desse tipo de lugar. Mas por que não fizeram isso antes? Por que só agora em 2020, em 31 de janeiro? Porque se a gente visse isso acontecendo o tempo todo, né? Você fosse sair numa lanchonete onde tivesse postos, uma área desse tipo, mesmo tipo aí, e tivesse acontecendo isso, eles mostrassem, olha, todo ano acontece isso, é bobagem. Tudo bem, a gente ficava calado. Mas eles tentam simplificar algo que está acontecendo de forma inédita, né? Uma coisa impressionante, esses corvos do nada se juntando ali. E tentam simplificar e não falam nada do que realmente pode acontecer ali. Eu falei pra vocês e cada vez essas matérias comprovam mais isso. Uma das metas da agenda global era justamente tornar o homem materialista, negar tudo que é espiritual e jogar isso, essas provas que a gente pode testemunhar como essa daí, jogar tudo isso como uma coisa de lunáticos, de pessoas religiosas, burras, sem conhecimento. É isso que eles querem, não é? Jogar para esse lado qualquer pessoa que tenha uma visão espiritual da coisa, que enxergue o que está além do que o materialismo pode explicar. Agora, olha só o que é que várias lendas, né? Uma das lendas que fala aqui sobre o simbolismo e significado do corvo. Aqui tá assim, ó, na própria linguagem deles, da própria mídia. O significado do corvo aparece na mitologia, onde a ave simboliza o mau agouro e muitas vezes representa a morte. Tudo isso devido à plumagem escura do pássaro e seu hábito de se alimentar de plantas e animais mortos. É engraçado que ele já coloca aqui, tudo isso devido à plumagem escura, não é? Para colocar como se fosse, mais uma vez, crendice das pessoas. Agora, vamos continuar essa matéria. Na Índia, o corvo simboliza os mensageiros da morte. Na mitologia grega, a ave era dedicada a Apolo. Apolo era o deus da luz e o deus do sol, e como acreditava que o corvo tinha habilidades proféticas, a ele era destinado o papel de mensageiro dos deuses. Por fim, na mitologia nórdica, o corvo era companheiro de Odin, o deus da sabedoria, da magia e da morte. Apesar dos significados negativos da cultura chinesa, o corvo é chamado de Yatagarasu e é representado com 3 patas, que é considerado um tripé solar. Portanto, a ave simboliza as 3 fases do sol: sol nascente, sol do meio-dia e sol poente, que representa a vida. Esse significado não se restringe apenas à China, mas aparece em toda a Ásia Central, Ásia Oriental e África do Norte, onde o corvo simboliza algo totalmente inverso à morte e representa também sabedoria, benevolência e valor. Se você é um cara que já está acostumado com os nossos vídeos e enxerga sempre nas entrelinhas, você percebeu que pela própria matéria são culturas diferentes, povos diferentes e tem a mesma visão na maior parte delas, a mesma visão sobre o corvo, uma ave que traz a mensagem da própria morte. Então vê só que coisa incrível. Por coincidência, no dia 31 de janeiro, pouco antes de começar essa pandemia de forma global, esses corvos deram uma mensagem ao mundo, se reunindo todos ali onde puderam ser filmados, onde puderam virar notícia, e mesmo assim a grande mídia ignorou e não passou isso para as pessoas. Mas para mim, que tem uma visão espiritual sobre vários assuntos, eu não tenho dúvida que isso foi um sinal. O próprio Deus estava nos avisando o que ia acontecer. Eu não encontro outra explicação para isso. É muita coincidência que logo esse tipo de ave, por que não outras aves? Né? Se fosse alguma coisa que tivesse distorcendo, como alguns falam, Davi, será que não é o Blue Beam que está fazendo isso? Ou as ondas do 5G, que pode ter desviado a rota dessas aves? Por que não outras aves? Você sabe que o corvo ele não é um pássaro tão comum assim. Por que não outro tipo de pássaro? Mas não, logo os corvos se juntaram ali e foram vistos por várias e várias pessoas. Inclusive você viu ali que eles até atacaram, né, algumas pessoas. Então, meu caro irmão, os sinais da espiritualidade tá aí. Os sinais, maravilhas, tanto no céu, como no reino animal, como na terra, né? Tá acontecendo de maneira como nunca antes vista.
E ainda tem gente, né, que quer jogar isso pra teoria da conspiração, que fica ridicularizando e brincando com esses assuntos, quando tá tudo aí acontecendo. Eu acho que há 2 anos atrás, se qualquer pessoa, né, falasse que em 2020 as pessoas estariam usando máscaras e tocando o cotovelo uma da outra pra cumprimentar, eu tenho certeza que iam nos chamar de louco, iam nos internar. E aí passa o tempo e olha só o que aconteceu. E aí a gente continua vendo cada vez mais sinais no céu, na terra, no mar. Então, pra mim, meus caros irmãos, eu não sei como é que ainda tem gente, eu não consigo entender como é que tem gente que ainda nega esse tipo de coisa. No meu ponto de vista, deve ser algum medo, né, de quebrar essa imagem do mundo que a pessoa tem. Porque você acaba pensando o quê? Não, o mundo é isso, a explicação é essa aqui, eu sou uma obra do simples acaso, embora meu corpo tenha toda uma programação ali. O próprio Dr. Enéas falava isso o tempo todo, o código de DNA é muito preciso, todas as funções do seu corpo estão escritas ali. Não é à toa que os maçons se referem a Deus como um grande arquiteto, porque eles observando o universo, os nossos corpos, tudo que a gente pode observar ao nosso redor, você vê que existe um equilíbrio. A coisa mais fútil que você achar, a coisa mais simples, você vai ver que ela está em harmonia. Uma simples formiguinha, um simples animalzinho, por pequenininho que ele seja, que ele está ali, ele está em harmonia, né? Quando vem mudar alguma coisa é quando o homem mesmo interfere, mas é tudo muito bem feito. E hoje existe tanta doença, né, justamente porque o homem vem deixando seus hábitos naturais. Você vê cada vez as pessoas caminhando menos, cada vez mais deixando de tomar sol, cada vez menos conversa pessoal, interagindo mais pela internet. E agora esse surto, né, que está acontecendo aí, esse mal terrível, está contribuindo ainda mais para isso, né? As pessoas realmente evitando aquele contato direto. Então está mudando a cultura das pessoas, está mudando a forma que nós deveríamos realmente agir, e isso só tende a piorar. Vai ter sequela. Nada que você faz contra a natureza fica sem uma resposta. Então, meus irmãos, eu gostaria que vocês dissessem o que vocês acharam sobre esse meteoro que está caindo aí. Você vê a cor dele, veja aí de novo, né? Uma cor bem que chama muita atenção. E também esses covos já avisando o que iria acontecer com o mundo, né? Hoje a gente já soma tantas perdas aí. Muitas pessoas que estão vendo esse vídeo agora tiveram perdas pessoais. Então, meu caro irmão, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? Não dá pra gente ignorar e achar que é obra do acaso e que não tem nenhuma ligação com o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Pra mim, tem sim, mas eu não tô falando isso pra forçar você a acreditar no que eu acredito. Eu gostaria, inclusive, de saber a sua visão, né, de tudo isso. Então, deixa aí nos comentários, eu faço questão de ler. A gente vai ficando por aqui. Se puder, deixa um like, compartilhe o vídeo, porque isso ajuda muito o canal, tá certo, irmãos? Então, fiquem com Deus, um abraço e tamo junto!